Olá a todos, vamos fazer o último vídeo aqui sobre o centenário de Paulo Freire. E aí eu vou deixar uma playlist lá que tem 3 vídeos sobre este grande educador brasileiro. O que eu quero comentar hoje com vocês é sobre a opção de Paulo Freire com os oprimidos. Veja, na minha própria fala eu falei a opção de Paulo Freire com os oprimidos e não para os oprimidos. Na sua grande obra, Mostro novamente Pedagogia do Oprimido, existe um prefácio do professor Hernani Maria Fiore, em que ele diz o seguinte: aprender a dizer a própria palavra. O que isso significa? Isso é muito importante. A concepção e a filosofia da educação de Paulo Freire tem como um ponto de partida os sujeitos que são esmagados pelo sistema capitalista de terem vozes, deles expressarem suas vozes com os outros, no sentido deles construírem sua própria história e, a partir dessa própria história, construir conhecimentos. Tá? Isso é o ponto de partida inicial. Mas como Paulo Freire chegou a essa opção pelos oprimidos? Como vocês sabem, Paulo Freire ele era de uma família rica, vamos dizer assim, e sofreu uma crise, na crise de 29, sofreu muito e conheceu de perto a fome. Ele teve que mudar para um lugar mais pobre, vamos dizer assim, conheceu de perto a fome, ia para a escola com fome, e ele inclusive foi para a escola fora da idade escolar, vamos dizer assim. E a partir disso ele começou a ter uma clareza sobre como é a pobreza. Existem também alguns autores que, quando ele leu, aos autores ali do Clube do ISEB, que é um Instituto Social de Pesquisa Brasileira, um instituto social que mostra a realidade brasileira. Uma das grandes influências, por exemplo, de Paulo Freire, e que poucas pessoas falam, é o grande filósofo brasileiro chamado Álvaro Vieira Pinto. Álvaro Vieira Pinto, ele escreveu durante a ditadura militar, ele foi exilado na Iugoslávia e voltou, fez um acordo, mas ele nunca parou de escrever. E seus livros foram publicados após a sua morte. Existem, vou dizer aqui, 3 livros, por exemplo, Porque os ricos porque os ricos continuam ricos, que é lá daquela coleção dos textos do Centro Popular Cultura, se eu não me engano, não tenho certeza agora, esqueci. Tem o Consciência e Realidade Nacional e sobre a tecnologia, onde há uma influência muito grande ali do Martin Heidegger. Álvaro Vieira Pinto influencia o Paulo Freire direto no que se diz respeito aos níveis de consciência. Quando ele fala da consciência ingênua, a consciência transitiva e aí chega a consciência crítica. O Paulo Freire bebe nessa fonte. Um outro autor também importante ali do ISEB, que Paulo Freire bebe a fonte, é o grande sociólogo Guerreiro Ramos. Então, só para vocês terem ideia a força intelectual que tem esse autor. Mas por que há também essa opção pelos oprimidos? Na Pedagogia do Oprimido, existe um prefácio que é revelador. Ele diz o seguinte: aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Veja só que importante que eu disse: com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Eu vou enfatizar isso várias vezes, porque é isso que é o importante na obra de Paulo Freire, é com eles, não é para com eles. Não é aquela coisa do intelectual que vai até as massas como se fosse um ser dotado de razão que vai poder explicar para eles o que está acontecendo ali. Não. Paulo Freire quebra esta noção e ele coloca o homem fazendo junto com outros homens.
Isso é o ponto radical. E a questão da opção pelos oprimidos é porque há uma clara evidência epistemológica que o professor José Eustáquio Romão chama. O que é uma clara evidência epistemológica? É uma clareza de que o mundo é injusto e que essa organização social que permite que alguns poucos enriqueçam demais e muitos e muitos e muitos permaneçam pobres demais, passando até fome e miséria, isso está errado. Isso é uma clara evidência epistemológica. Então, a pedagogia do oprimido, ela trata justamente disso aí, tendo como fio condutor a educação, não uma educação escolar. Vejamos, é uma educação popular. Uma educação que visa, sobretudo, que os homens eles têm a palavra e eles podem dizer a sua própria história. Por esta razão, o seu método de ensino é revolucionário, porque naquele contexto ali de 68, quando Paulo Freire lança a obra, ela é um motivo impulsionador para fazer mais revoluções. A obra de Paulo Freire ela é um impulso revolucionário. Então, isso que é importante a gente ter em mente. A clara evidência epistemológica é por conta que o mundo é injusto e não faz parte da natureza humana. O ser humano ser egoísta e por isto a sociedade capitalista é a melhor que nós temos, como dizem os conservadores. Não. Ele quebra item por item, mostrando que isso é uma construção humana em que os homens o fizeram para deixar a situação como está. Uma questão importantíssima aqui também de vocês verem na pedagogia do oprimido é o seguinte, quando ele fala da realidade. Veja só que importante, ó. É o que ocorre igualmente quando a modificação da realidade objetiva fere os interesses individuais ou de classe de quem faz o reconhecimento. Só esse trecho aqui. O que mostra aqui? De maneira clara que este reconhecimento é feito por aqueles que mandam. Mais à frente ele diz assim, ó. Este é o caso de reconhecimento de caráter puramente subjetivista, que é antes o resultado da arbitrariedade do subjetivista, o qual, fugindo da realidade objetiva, cria uma falsa realidade em si mesmo. E não é possível transformar a realidade concreta numa realidade imaginária. Quantas pessoas estão vivendo numa realidade imaginária de uma concepção subjetivista de vida e tentam afirmar isso? O neoliberalismo ele é mestre nisso, porque ele nos coloca uma realidade, como por exemplo dizer que faz parte da natureza humana o homem ser egoísta. Então, portanto, a sociedade mais avançada seria o capitalismo. Não, ao contrário. O homem, ele é o que é porque ele construiu isso. Então, se ele é o que é porque construiu essa sociedade, e aí a gente pode discutir os mecanismos pelos quais a sociedade foi construída, ele é possível reverter essa situação. Então, o Paulo Freire faz justamente isso, ele reverte a situação, ele vai mostrando teoricamente como isso está errado e é possível mudar. É nesse sentido que ele faz uma relação dialética com a realidade entre sujeito e objeto. Sujeito e objeto, eles se interrelacionam. A partir do momento em que eu olho o objeto, ele me diz alguma coisa, eu posso complementar e aí eu construo a realidade baseada na própria realidade em si e não uma pessoa que vai lá explicar para as pessoas como deve ser feita a revolução. Não. Vamos lembrar, Paulo Freire diz o seguinte: eu fui até Marx porque eu fui aos camponeses. Primeiro ele foi aos camponeses, depois ele foi até Marx. Isso é importantíssimo a gente entender. Por quê? Porque ele quer dizer que ele foi primeiramente na realidade e depois ele foi pegar um complemento teórico para aprender de maneira mais apurada a realidade em si. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, a opção pelos oprimidos é uma
clara evidência epistemológica. Gostaram do vídeo? Espero que tenham gostado. Encerramos aqui essa trilogia de Centenário de Paulo Freire. Leiam Paulo Freire. Ele explica o Brasil e o mundo também. Grande abraço.